Olá pessoal, como estão? Como estão os estudos? A matéria está tranquila, a especialidade de célula, uma especialidade muito interessante, no sistema americano, ela é chamada de airframe e engloba tudo que não é motores, tudo que não é GMP, inclusive o que aqui no país se considera aviônicos, faz parte de airframe nos Estados Unidos, na América do Norte, né, o sistema deles. Mas enfim, célula então é a parte da aeronave que não é motores, certo? E dentro dessa especialização célula, nós temos a disciplina estruturas e comandos de voo, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o assunto estruturas, mostrando aquilo que a aeronave tem e que sustenta tudo, né? Tirando o motor, o resto é célula. O que tem de célula são estruturas e sistemas. A estrutura da aeronave é extremamente importante porque ela é como se fosse um estojo, uma caixa, que carrega dentro de si todo o restante necessário à operação da aeronave. Leva junto a si, inclusive os motores, na verdade. Enfim, vamos prosseguir aqui na nossa apresentação. Deixa eu acertar esse botão aqui. Tranquilo. Isto. Agora sim. Então vamos lá. Estruturas de aeronaves. Começamos a conversar sobre o que se trata de estruturas, do que se trata a estrutura de aeronaves, né? Eu estou embalando nessa matéria igual vocês estão aí me assistindo, então quando começar a desenrolar o assunto, a gente vai embalar tranquilo, tá? Eu quero que vocês pensem nas aeronaves, na sua origem, né? Temos aí o avião dos irmãos Wright. O que vocês observam aí? Asa, empenagem, fuselagem, termos que eu estou usando que vocês, caso não conheçam, vão vir a conhecer nessa disciplina, né? Mas observe as armações, né? O que se considerava apropriado numa aeronave em tempos remotos, tempos passados. A ideia de construir uma cauda estabilizadora atrás já vinha daquele tempo. Santos Dumont foi o indivíduo que fez, como diz, um avião ao contrário, né? A impressão, a imagem que se tem é que ele voava o avião de trás para frente, mas não era apenas uma questão conceitual. Hoje nós temos aviões que aproveitam esse conceito, né, de controles à frente, e é tudo uma questão de projeto, né? Mas aqui já se percebe a condição, a estrutura inicial da aeronave, fuselagem, asas, né, e as partes de estabilização da aeronave, né? Vocês podem ver que os tamanhos, né, os portes da fuselagem, da cabine da aeronave para aquela época, apesar de ter motores de pouco desempenho em relação ao que se tem hoje, né, um automóvel esportivo naquela época tinha seus 80 cavalos, né? Hoje temos muito mais, 80 cavalos tem qualquer carro popular, na verdade. Mas pode ver que a ideia da estrutura ela evolui com o tempo, ou que se busca para permitir que se tenha, faça a aeronave voar com motor, né, ou sem motor. E evoluindo, chegou-se até o que se tem hoje, materiais compostos, né? A engenharia e os materiais mudou muito ao longo do tempo. Então a montagem do avião, a estrutura do avião foi evoluindo conforme os materiais. Pergunta-se, poxa, não se sabia que poderia se construir aeronaves mais leves em outras épocas? Com certeza. O alívio de peso foi sempre uma busca, porque peso
o peso que o avião transporta de si mesmo é o combustível que ele gasta inutilmente, né? O combustível gasto fazendo bom uso dele é aquele que serve para carregar o peso das pessoas que estão a bordo e da carga, né? Mas enfim, não era culpa da época de antigamente, porque os próprios materiais foram, as descobertas em relação à resistência dos materiais foi evoluindo ao longo do tempo, né? Então nós temos várias opções hoje de aeronaves leves que voam sem motor. Nós podemos falar de estrutura, né? Vamos falar só de estrutura de aviões. Então nós vamos considerar qualquer veículo alado, porque se assemelha muito a estrutura de um para o outro, tá? E para falar de estruturas, nós temos que lembrar que toda a aeronave é submetida a esforços. O avião decola e começa a balançar, então as asas balançam, a pressurização interna aumenta à medida que nós subimos com a aeronave, então em tese a fuselagem incha, né? Imagine então os esforços, né, da aeronave inchando e se contorcendo toda, né? Existem vários tipos de esforços que atuam sobre a fuselagem e esses esforços têm nome. Convém, faz-se necessário que vocês conheçam esses nomes um por um, tá? Para poder, na hora de tratar do assunto, conversar com as pessoas sobre o assunto, vocês possam expor sua opinião e sejam entendidos como tal, tá? Essa falha aqui do slide é questão de configuração, abriu agora e ficou assim, mas com certeza isso não vai prejudicar o aprendizado de vocês. Então vamos lá. Todo esforço que se faz sobre o material provoca nele uma coisa chamada estresse. Estresse é esse movimento, né? Essa alteração do estado da condição do material em relação à sua estrutura, né? Então eu tenho, por exemplo, uma barra de ferro. Se eu começar a esticar essa barra de ferro, né, ela vai tomar outro formato e ela vai ter um esforço, né, das mãos opostas sobre esse metal. Esse esforço de tentar esticar, de tentar afastar os materiais, se chama tensão. O oposto da tensão é a compressão. Compressão é quando a gente tenta juntar, aglutinar as moléculas do material, correto? Então vamos lá, tensão, estica, compressão, junta, torção, gira, o próprio nome diz, torce, né? Gira o material em sentidos opostos, suas extremidades sobre o mesmo eixo, né? E finalmente tem um cisalhamento. O cisalhamento é quando o próprio material é exposto em 90 graus a esforços no sentido oposto. Tem gente que fala, que olha isso aqui, o cisalhamento, e pensa na tensão. Cuidado, tensão, estou falando de você esticar o próprio material. Aqui eu estou falando de colocar o material sob esforços opostos, tá? Que isso fique bem claro, preste atenção, tá? Vamos considerar que o pino aqui seja o nosso objeto de referência. Então, se eu esticar esse pino, eu vou estar provocando tensão. Se eu comprimir esse pino, eu vou estar provocando compressão. Se eu girar esse pino numa ponta para um lado e na outra extremidade ao mesmo tempo para o outro lado, eu vou estar provocando torção. E se eu pegar esse pino a 90 graus e ele puxar parte para um lado e parte para o outro, partes juntas, vocês podem ver que os metais aqui estão juntos, eu vou provocar, poderia-se dizer, um rasgar, né, na peça, o que chama de cisalhamento. Então, por exemplo, se eu quiser provocar um cisalhamento nessa barra que está comprimida, eu vou puxar uma parte para cá e a outra parte para lá. Ele vai se romper no meio. Vocês podem ver também que os esforços, eles podem acontecer ao mesmo tempo. Eu posso ter uma tensão com torção juntos, os dois juntos, estica e torce. Eu posso ter uma compressão com torção, certo? Então, os esforços aos quais a aeronave é exposta
são conjuntos, né? E finalmente eu tenho a questão do cisalhamento, né, na curvatura do material em função da flexão desse material. Perfeito? Vocês podem ver que se eu flexionar o material na parte externa, eu vou ter tensão, porque está puxando para os lados. Internamente eu vou ter compressão, porque está empurrando o material, está comprimindo as moléculas do material. Então não se esqueçam dessas forças de estresse. E elas não acontecem sozinhas, né? Elas podem atuar em conjunto. Eu posso ter uma torção com compressão, eu posso ter torção com tensão, mas o que se percebe aqui é que eu não posso ter uma compressão e uma tensão ao mesmo tempo no mesmo lugar. Por quê? Porque são esforços opostos. Memorizem esses esforços aos quais os materiais são submetidos gerando estresse, que vocês vão poder descrever o que está acontecendo com um material, uma superfície de aeronave, tá? E ao mesmo tempo vão poder analisar o que houve com um determinado metal quando ele se quebra, tá? Porque a nível microscópico, a nível de estudo de fadiga de materiais, a gente consegue determinar. Vamos dizer assim, pega um prego, esse prego quebrou. Eu não sei o que aconteceu com esse prego, esse parafuso, né? Através da análise de como está a parte rompida, né? Eu tenho como ver se ele sofreu tensão, compressão, torção, cisalhamento, né? Ou combinado. Tranquilo? Para que vocês tenham ideia dos esforços aplicados aos materiais, nós podemos utilizar a hélice como exemplo, né? A gente lembra do avião, motor funcionando, aquele objeto girando, e beleza, estou olhando lá, está girando, e não acontece nada. O tempo todo, negativo, o tempo todo a hélice vai estar sendo submetida a esforços. Então, quando eu tenho aqui força centrífuga, mexendo na minha hélice, tendendo a jogar as pás para fora, eu estou provocando nesse metal o quê? Eu estou provocando nesse metal a força de tensão, né? Que é esticar para fora. Concorda comigo? Eu tenho a flexão por força do torque. Quando eu coloco para girar o eixo, a tendência da pá é querer ficar, na verdade. Então, o que eu provoco aqui? Eu provoco um esforço de torção em cima do eixo da hélice. E observe a flexão. A hélice, quando gira para puxar o avião, ela tem uma tendência de ir sozinha. O avião vai junto, por quê? Porque ele está preso pelo eixo na hélice. Então, a hélice, com essa tendência de ir sozinha, ela sofre flexão, principalmente quando tira a aeronave da inércia. Né? Tranquilo? Então, temos os esforços aos quais a hélice é submetida o tempo todo atuando. Não pense que a força centrífuga corre sozinha, depois eu vou ter torque, depois eu vou ter flexão. Não, é flexão com força centrífuga e torque ao mesmo tempo. Então vocês imaginem os esforços aos quais uma hélice é submetida. Não é pouca coisa. Tá? Tranquilo? E é por isso que os materiais, o cuidado com o qual você faz uma hélice é extremamente importante, mesmo hélices de madeira. Tá? Nós podemos ver aqui o exemplo, né, da construção de uma hélice, com revestimentos de proteção, né, madeira laminada, preparada, madeira de lei, né, como se diz, para poder ter uma hélice forte, estruturada, e tem a questão do balanceamento, do peso, tudo é levado em consideração. E a hélice pode também ter um acabamento de metal no bode de ataque dela, para quê? A madeira está mais sujeita a falhas, caso tenha impacto com pedra, com peças, partículas metálicas, objetos, qualquer coisa nesse sentido. Então, se eu colocar um acabamento de metal, o metal vai proteger a hélice desse amassamento. Tá? Prosseguindo com a estrutura de avião, questão do estresse.
O avião ele é composto, né, montado, dividido em estruturas distintas, cada qual cumprindo a sua tarefa, né? Então aqui eu tenho trem de pouso, eu tenho o motor, eu tenho asas, fuselagem, controles de voo, estabilizadores e controles de voo aqui atrás. Veja aqui, ó, superfície de controle de voo, superfície de controle de voo, superfície de controle de voo, né? As superfícies aileron, profundor e leme são chamadas superfícies de controle primário. Nós vamos ver mais tarde comandos de voo e vamos poder discutir sobre o assunto, tá? Mas percebam que eu tenho a estrutura onde está fixo o motor, ela é presa à aeronave e ela vai puxar essa aeronave. Então a questão da tração é o tempo todo esticando, né, provocando tensão na estrutura da aeronave. Ao mesmo tempo que eu provoco tensão na estrutura da aeronave, enquanto estou voando, as asas sofrem influência da turbulência. Então eu tenho um eixo longitudinal provocando uma tração, uma tensão no eixo longitudinal em função da tração do motor, mas ao mesmo tempo eu posso ter uma torção sobre essa estrutura em função do balanço das asas. E isso se irradia, essas tensões se irradiam ao longo de toda a aeronave. A estrutura da aeronave, a montagem dela, ela é feita de tal forma que haja uma irradiação, uma distribuição dos esforços aos quais a fuselagem é submetida. Dessa forma, o avião é feito para não quebrar, né? Porque se o projeto permitisse que a tensão irradiada acabasse num ponto único, esse ponto único seria o ponto de rompimento da fuselagem, tá? da aeronave. Tá? Quanto à fixação da asa, nós podemos ter estruturas cantilever, semi-cantilever, né? Que são as duas principais. A maioria das aeronaves é do estilo cantilever. O estilo semi-cantilever tem esses amparos aqui, essas estruturas, para auxiliar na na irradiação dos esforços da asa para com a fuselagem. Tá? Não se esqueça que um avião, tanto no solo quanto em voo, é o tempo todo sujeito a esforços. Veja aquele exemplo que nós citamos nessa figura, em que nós temos a asa provocando torção, mais a tração a tensão provocada no eixo longitudinal pela tração do motor. Mas lembre-se que quando o avião está no chão, ele vai passando por lombadas, pistas irregulares, e ele acaba sofrendo todo aquele esforço de compressão de baixo para cima também por causa das pancadas que ele recebe de baixo para cima. Então, como falamos lá no início, uma série de esforços aos quais é submetido uma aeronave. Tá? Veja que a questão do cantilever, do semi-cantilever, e como temos exemplos aqui, né, suportes longos com barras de armação, biplano com cabos, os cabos, né, os cantilevers, os suportes, eles servem para ajudar a auxiliar a asa a irradiar as tensões dela. Tá? Então não se esqueçam, existe sempre que normalmente se confunde, né? Cantilever não tem nada, é a asa com o avião, tá? Semi-cantilever é que tem as hastes de sustentação. Né? Continuando então a questão da asa, né? Aqui a visualização da asa, nós estamos na cauda do avião, olhando ele de trás para frente. Você consegue perceber que a asa pode sofrer flexões, né? Quando sofre flexões, a hora que, por exemplo, se a asa for flexionada para cima, eu vou ter compressão em cima e tensão embaixo, ao mesmo tempo como uma superfície plana, ela mesma pode, no eixo lateral, sofrer torções. Né? Então eu posso ter flexão e torção ao mesmo tempo, e é o que acontece com uma asa o tempo todo, e também os esforços aos quais é submetido em função
da tração provocada pelos motores. Perfeito? Então, quando observarem uma aeronave, agora vocês vão encarar de forma diferente, porque ela vão olhar assim, poxa, bacana, decolou, mas aquela hélice está torcendo o avião todo. Se o avião balançar, ele vai sofrer esforços, todos os esforços que nós vimos ali, tensão, cisalhamento, né? Torção e compressão, né? Ao mesmo tempo. Tá? Lembre-se disso. Poxa, mas o avião então vai acabar quebrando. O avião não quebra, não espalha os pedaços dele por aí, porque ele é projetado para, como eu falei, irradiar as tensões, os esforços, os estresses, né, que os materiais sofrem por toda a aeronave. Então a coisa é compartilhada, né? Vamos lá, quanto à fuselagem, eu tenho alguns exemplos. Eu posso ter a fuselagem de treliça, que vem a ser uma estrutura montada de tal forma de tubos soldados, né? E essa estrutura de treliça, ela é coberta depois com uma espécie de lona, com tecido, né? Então, o que acontece? Eu monto a estrutura do meu avião com, com ferros, né, soldados uns aos outros, tranquilo? E esses ferros, eles vão ganhar aerodinâmica se eu colocar uma lona por cima deles, dando aquele formato de avião, né? De fuselagem propriamente dito, o que vai melhorar as condições aerodinâmicas, né? Naquela figura lá no começo, nós vimos que aqui nós temos uma estrutura de fuselagem em treliça, mas não tem cobertura nenhuma, aparentemente não tem nenhuma cobertura por cima. Então isso aqui provoca um arrasto. Não foi colocada lona nem tecido aqui nessa época, provavelmente para aliviar a questão de peso, né? Então vocês vejam que arrasto e peso são duas coisas que atrapalham o voo e que foi evoluindo ao longo do tempo, certo? Aqui nessa aeronave, aqui nesse jato que nós usamos como exemplo, nós temos uma fuselagem de materiais compostos, né? E isso tem ganho de peso e a questão tem também ganho de questão de arrasto, menos arrasto. A superfície é mais lisa, agarra menos. A gente olha um avião e também muitas vezes não leva em consideração os parafusos que estão expostos às pequenas torções na fuselagem, na lataria, né? Tudo isso gera pequenas turbulências. Essas pequenas turbulências, ao somarem-se, acabam gerando o arrasto do avião em voo. Então aqui nós temos um outro exemplo de treliça aqui, ó. Esse aqui é um Piper Cub, né? Aviãozinho antigo, voado hoje ainda. Vocês podem observar que a própria asa dele é de lona, né? Então é uma estrutura em que o projetista colocou uma lona por cima para dar um melhor formato aerodinâmico, né? E voa tranquilo, né? Depois nós temos treliça, monocoque, fuselagem monocoque e fuselagem semi-monocoque. Nós já vimos treliça, agora nós vamos falar sobre fuselagem monocoque. Fuselagem monocoque é aquela em que a estrutura da fuselagem propriamente dita, as torções, os esforços, são absorvidos pelo revestimento, pela parte externa da aeronave. Vocês podem ver aqui que nós temos o revestimento, temos perfis, né, e temos paredes. Então o que acontece? Eu tenho só os círculos, né, só os círculos juntados por uma superfície, uma chapa metálica. Então, quando há a tendência de ser submetido a um esforço, essas paredes só vão dar o desenho, o formato que eu quero dar ao revestimento e, por conseguinte, à aeronave. Mas não vai ajudar nada em termos de esforços do tipo flexão, né? Não vai ajudar na torção. Então, todos os esforços são submetidos ao revestimento. Tá? Isso já não acontece na fuselagem semi-monocoque, onde eu também vou ter revestimento, essa lata que eu coloco por fora. Eu também vou ter
as divisórias, né, as cavernas, né, as paredes, mas em compensação eu tenho estruturas entre essas cavernas, né, entre essas divisórias, que são os perfis, e eles vão criar uma estrutura a mais. O que acontece? Eu vou ter essas divisórias, eu vou ter os perfis, e a todos eles eu vou rebitar o revestimento que vem por fora. Então vocês podem perceber que não tem um vazio entre uma divisão e outra, né? Não existe um vazio. Existem peças que seguram uma divisão a outra, e junto a isso nós vamos ter o revestimento que se segura nessas peças, e dessa forma o esforço ao qual toda a estrutura é submetida é irradiado a, ao revestimento, mas segurado vamos dizer, pelo revestimento, mas não só pelo revestimento. Os perfis, essas superfíciezinhas aqui, elas auxiliam a irradiar, né, as tensões. Aqui, quando eu tenho o estilo monocoque, se eu considerar que as tensões às quais é submetido o material saem pelos rebites, só tem essas fileiras de rebites aqui irradiando os esforços, né? Enquanto que no semi-monocoque eu tenho, além das divisórias, eu tenho os perfis que vão absorver parte dessa estrutura. A maioria das estruturas são semi-monocoque justamente por isso. Eu tenho um conjunto, eu tenho um compartilhamento de tensões muito maior, então os esforços conseguem ser espalhados de melhor forma, e quando um esforço é espalhado, quer dizer que ele é diluído, né? Diminuído a cada ponto, né, que ele vai atuar ao longo da fuselagem. Perfeito? Continuando a falar de estrutura, temos a parede de fogo. O que é uma parede de fogo? É uma parede que serve para parar fogo. Não é só isso, mais nada. O nome já diz, parede de fogo, e recebe esse nome para simplificar o entendimento. A aviação tem uma coisa muito interessante, não adianta você complicar. Quanto mais você complica, mais chance de problema você tem. Né? Então, em aviação se simplifica. Né? Normalmente é feito de aço inoxidável e separa a cabine dos pilotos, né, a cabine das pessoas, onde a cabine, o habitáculo da aeronave, né, separa o habitáculo da aeronave do motor, para que caso alguma coisa aconteça no motor, esse acontecimento não entre para a cabine. Imagine o motor pegando fogo, isso aqui ser um espaço aberto em relação ao motor, mesmo a questão do calor, né, a temperatura, seria insuportável. Mas eu quero que vocês observem a quantidade de rebites que tem aqui, de fixação da parede de fogo. Né? Significa o quê? Eu tenho que considerar que cada rebite é um ponto de radiação de tensão. Né? Então, se eu considerar isso junto com a fuselagem, eu posso perceber que os rebites aqui me auxiliam a sustentar os esforços de torção da fuselagem ao longo do eixo longitudinal, como nós conversamos agora há pouco. Percebam que essa fuselagem é do tipo treliça, porque eu tenho essa armação e tenho, né, depois de colocar um pano, um tecido, uma lona por cima. Perfeito? Tá? Bom, pessoal, esse era o nosso início, nosso primeiro momento, para conversar sobre estruturas de comandos de voo. Como eu disse, ao começar o assunto, a gente vai pegando embalo e vai se aprofundando no assunto. Nós temos outros encontros ainda, outros bate-papos, outras conversas, né? Outros momentos de instrução, e à medida que as coisas foram sendo ditas, a gente vai complementando o assunto, para quando chegar no final, vocês todos tenham conseguido absorver o máximo de conhecimento e tenham tido uma boa contribuição para os estudos de vocês. Né? Afinal, vocês têm uma apostila bem elaborada, tudo muito bem descrito, e a gente está aqui, nós estamos aqui para completar esse conhecimento da apostila e abordar todos os assuntos, criando essa massa de conhecimento que vocês possam aproveitar bem. Muito obrigado pela presença de vocês e até nosso próximo evento.